Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do que você estiver assistindo. Eu sou o Alex, amigo de vocês. Mais um dia aqui, né? Fazendo essa transmissão ao vivo no YouTube. No YouTube não, no Facebook. Então seja muito bem-vindo, tá? Deus os abençoe. Hoje eu estou fazendo a transmissão de casa com o computador dos meus filhos. Então a qualidade do vídeo será bem melhor. E por conta disso eu também estou gravando e depois eu vou postar no YouTube esse vídeo. Então você que está no YouTube, desde já compartilha, deixa o joinha, seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, tá? E um ótimo dia, um ótimo sábado para todos vocês que são meus amigos, seguidores aí tanto no YouTube quanto no Facebook. Esse aqui, né, é o programa Palavra Viva, né? Programa Palavra Viva, programa diário, né? Tento fazer diariamente, mas às vezes não dá para fazer todos os dias. Que é um chamamento para que nós vivamos a palavra de Deus, a leitura exposta da palavra de Deus, né? A palavra de Deus sendo exposta na igreja. Então esse é um programa que visa mostrar e buscar a importância do retorno àquilo que os nossos irmãos reformaram os nossos irmãos reformados fizeram a partir de 1500, a partir de 1600, após a reforma protestante, que foi levar a palavra de Deus numa linguagem e numa tradução na linguagem do povo comum, para que o próprio povo pudesse ler a palavra de Deus por si próprio e assim ter pleno conhecimento da graça de nosso Senhor Jesus Cristo e ter comunhão com Jesus através da palavra, porque, que nem eu sempre digo, só há comunhão com Cristo através da palavra. Sem a palavra de Deus, sem a leitura, sem a exposição da palavra de Deus diariamente, aí, sem a exposição da palavra de Deus diariamente, não tem como ter comunhão com Cristo, porque a plena comunhão com Cristo se dá quando o homem começa a ler a própria palavra de Deus por si próprio e assim ele tem um entendimento da palavra por si próprio. Então, é muito importante que você entenda a necessidade urgente da leitura da palavra de Deus, tá? Então, esse é o programa Palavra Viva. Então sejam todos muito bem-vindos, Deus abençoe a vida de cada um que vai acompanhar, que vai assistir aí pelo Facebook. Hoje talvez eu não vou ter condições de estar acompanhando as postagens, né? Quem deixar um comentário, até dá para mim ver, né? Dá para mim ver o comentário sim, tá bom? Então, se você quiser deixar um comentário, deixa um comentário aí, para que eu possa estar orando por você. A gente vai iniciar com uma oração já e depois nós vamos continuar na exposição do livro de Hebreus. Hoje nós vamos ler o capítulo 5, que é a segunda parte aqui do livro de Hebreus, que é preeminência e caráter conclusivo do sacerdote de Cristo, que vai desde o capítulo 5 até o capítulo 10, 18 do livro de Hebreus, falando sobre isso. Hoje nós vamos ver a graça guarda o crente no perfeito repouso. A gente vai ver isso aqui. O ofício do sumo sacerdote, que vai do 5.1 até o 5.4. Cristo, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que vai do versículo 5 ao versículo 10. E depois, do versículo 11 ao versículo 14, apelo à advertência. A palavra de Deus, então, tem sempre essa apresentação, como a gente viu uma dinâmica no Evangelho de João. Cristo sempre ele se revela, há um confronto e há advertência, né? E bênção, advertência para quem nega, para quem não quer, e uma bênção para quem aceita. Então assim também são a maioria dos escritos dos irmãos, dos apóstolos e de Paulo.
Depois nós vamos para o capítulo 6, progresso até a perfeição, que vai do Hebreus capítulo 6, verso 1, e vai até o verso 12. Depois do verso 12, o sumo sacerdote dentro do véu garante a entrada do crente. Do versículo 13 ao versículo 20, e nós vamos ver a nota de rodapé de alguns assuntos aqui, um pouquinho meio difícil de entender, então a gente vai ter também nota de rodapé, tá bom? Então, desde já fica aí no programa Palavra Viva, um programa que tende a ser diário para me mostrar que é urgente a igreja ter a exposição da palavra de Deus diariamente e um programa dentro da igreja onde leva o crente a ter que ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse para que ele seja completado no pleno conhecimento da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo vai usar a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, para transformar, mudar, discipular, ensinar o homem de Deus no reto caminho de Deus. Então, assim, a leitura da palavra de Deus é quem transforma a vida do homem. Não adianta você orar o dia inteiro, não adianta você jejuar o dia inteiro, não adianta você fazer qualquer outra atividade dentro da igreja que vai te levar à santidade, à comunhão e ter um relacionamento pessoal com Cristo. Não existe outra forma. Só a única maneira e a única forma é pela leitura e a exposição da palavra de Deus. E isso dentro do corpo de Deus, dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, dentro do corpo de Cristo, a única forma de crescimento, amadurecimento e aperfeiçoação do homem, do crente, é através da exposição, da leitura expositiva da palavra de Deus na vida do crente de Gênesis e Apocalipse, algo que foi perdido após a Reforma Protestante, porque entrou dentro das igrejas, aproveitando da forma de se fazer, de se promover e de qualificar mestres, doutores da palavra e pastores, o nominalismo. Pessoas que não tinham, ou que ainda até hoje não têm um chamado de fato, e não há uma confirmação. A pessoa pode até achar que ela foi chamada para ser pastor, ela pode achar que foi chamada para ser, qualquer autoridade eclesiástica, mas quando na realidade é apenas a vontade dela, por algum motivo do coração dela, algum motivo que leva ela a fazer isso, ela vai e entra para o pastoreio, para o presbitério, para o diaconato ou qualquer função no corpo de Cristo, sem haver de fato um chamado pelo Espírito Santo para ele trabalhar. E aí o nominalismo se nomeia aquelas pessoas do qual não tem um chamado de verdade e não existe uma confirmação na igreja e na comunidade aonde ele reside. Ninguém vê, ninguém entende, ninguém sabe que ele nem é pastor, nem é líder, não é ancião, né? Aqui eu estou generalizando, estou colocando todas as igrejas e todos os pastores e padres, anciões de igrejas e mestres, né? Não há uma confirmação na comunidade em volta da igreja, reconhecendo que aquele é um verdadeiro pastor, porque às vezes nem se sabe quem é o pastor daquela igreja. Hoje existe pelo Brasil aí igrejas cheias disso, né? Pastores aí que são apenas nominal, né? Apenas nominado para estar lá, colocado para estar lá, tá? E não há uma confirmação dentro da própria igreja com um verdadeiro pastor de uma igreja que pastoreia e toma conta do rebanho de Cristo. Então, muitos não passou pela porta, né? Que é Cristo, que é a porta verdadeira. Pularam por cima, né? Do curral, pularam por cima do aprisco, né? Para querer ser aí pastores e líderes, anciões e mestres da igreja de Jesus Cristo, e não há fruto e não há resultado nenhum. Porque a intenção do coração dele é outro, não é verdadeiramente ser um pastor, tá? Então, dito isso,
Vamos à nossa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, bendito e maravilhoso é o teu nome, porque não há outro nome além do Senhor, o nosso Deus. Senhor, nos ajude, Senhor, a estar agora, Senhor, entendendo a tua palavra através da exposição bíblica do capítulo de Mateus, capítulo 5, capítulo 6. Senhor, me perdoa, Senhor, porque sou um pobre, miserável pecador, necessitando da tua graça, do teu amor, todos os dias, Senhor. Me perdoa pelos pecados que eu cometi, pecados ocultos, pecado que eu não sei, pecado que eu esqueci, ó Senhor. É tomado pela graça que Jesus Cristo me deu ao tomar o meu lugar naquela cruz e morrer. Eu me coloco junto com Cristo na cruz dele e me arrependo dos meus pecados e delitos. E também todo aquele que agora comigo está assistindo essa live. Todo esse que crê e confessa e que confessou ou quer confessar Jesus, se arrependa dos seus pecados e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio nesse mundo e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou e está à destra do Pai, à direita de Deus, nos representando e sendo o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote, como aprenderemos aqui, Senhor. Nos perdoa. Perdoa o seu povo, perdoa a sua igreja, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ajuda com que o teu povo entenda a tua palavra e deseje ter um profundo relacionamento com o Senhor através da leitura da tua palavra, através de ler a tua palavra diariamente, numa exposição bíblica de Gênesis e Apocalipse. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, ó Pai, nesse momento. Também, Senhor, que essa palavra que vai ser lida, explanada, explicada, se há pessoas nos hospitais, nos leitos de saúde, de médicos, Senhor, que ainda não foram para suas casas, pessoas que estão em observação médica, pessoas que estão na UTI, que estão precisando de um milagre do socorro. Vá nessas vidas através da leitura da tua palavra, através da exposição da tua palavra de Deus, entra nesses corações. Transforma essas vidas de dentro para fora, ó Pai, para a glória de Jesus Cristo, que te glorificou completando aquela obra aqui na terra, salvando. E essa glória, ó Pai, é tua, ó Senhor. É o Senhor que cura, é o Senhor que faz os milagres. Através da exposição da leitura da tua palavra nos corações que precisa de salvação. Então vá, Senhor, nessas vidas, Senhor, por esse Brasil todo. Pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão com problemas de saúde, pessoas que estão com problemas psiquiátricos, pessoas que estão pensando a não existir mais nesse mundo, a dar cabo aí e de desfazer sua própria existência. Entra nessas vidas, ó Pai, e leve a tua palavra, usa a tua igreja, Senhor, ministérios na igreja, Senhor, chamado, pessoas para fazerem programas e trabalhos de capelania nas igrejas, para ir nos centros de saúde, Senhor, nos hospitais, Senhor, e levar a tua palavra, expor a tua palavra para a salvação daqueles que precisam, Pai amado, Pai querido. Faça isso, Senhor, dentro da tua igreja. Acorda a tua igreja, ó Pai, acorda o teu povo para que eles se levantem, para que eles saiam desse sono. Muitas igrejas, ó Pai, já estão mortas, que não tem mais serventia nenhuma nesse país, nessas cidades do Pernambuco, de todos os estados do Brasil, no mundo inteiro, ó Pai. Igrejas que não têm mais utilidade nenhuma, que só vivem para si mesmo, ó Pai, e para mais nada. E não cumpre o seu id, não cumpre a sua palavra, não obedece aos seus mandamentos e se recusam, Senhor. E ainda ataca aqueles que vão querer fazer esse trabalho e essa obra. Persegue aqueles que anunciam a tua palavra. Persegue aqueles irmãos com sinceridade. Tenta chamar atenção, tenta exortar, tenta trazer uma palavra de esclarecimento. Mas eles não querem. Querem ficar confortáveis dentro dos seus bancos, das suas igrejas, por esse Brasil afora, Senhor. E não querem cumprir o seu ídolo. Por isso, também virá sobre este, Senhor, a tribulação virá e vai peneirar e vai limpar este povo, vai mostrar para eles a verdade da realidade dos seus próprios corações, ó Pai. Quando o Senhor vier em nuvem e arrebatar e levar a sua igreja gloriosa, santa e lavada pela a tua palavra que lava e nos purifica de nossos pecados, de todo aquele que crê e confessa Jesus como Salvador, ó Pai amado. Limpa a tua igreja, Senhor. Faça com que a sua igreja acorde enquanto há tempo, ó Deus. Traga um verdadeiro avivamento, Senhor. Que a sua igreja tenha, Senhor, um avivamento verdadeiro pela exposição e a leitura da tua palavra, ó Pai. Aviva a tua igreja, começando por Calumbi, todas as igrejas que aqui que representam, Senhor, a Igreja Universal.
todas as igrejas, Senhor, igrejas presbiterianas, assembleias, batistas e todas as outras demais igrejas, Senhor. Acorda esse povo, levante esse povo para ter um compromisso através da leitura e da exposição da tua palavra, Senhor, para o pleno entendimento que cada crente tem que buscar, Senhor, ter em mente e no coração um desejo profundo em ler a tua palavra e ter um relacionamento pessoal contigo, ó Pai. Usa as vidas desses pastores, desses mestres nessas igrejas. Acorda, Senhor. Acorda a tua igreja, ó Pai, aqui em Calumbi, no Pernambuco, no Brasil inteiro, ó Pai amado, Pai querido. Abençoe e guarda a vida de cada um que vai assistir depois, pelo YouTube, pelo Facebook, ó Pai. Que abra os corações desses que precisam, mulheres, crianças, idosos, jovens, adultos, rapazes, moças, por esse Brasil afora, Pai. Tantas pessoas passando problemas, dificuldade, precisando que a sua palavra entre nesses corações, que esse vídeo seja enviado pelo YouTube, pelo Facebook, que esses algoritmos sejam quebrados, destruídos e que não venham impedir que a sua palavra seja levada e seja exposta às mentes e corações nesses rincões desse Brasil, nos 4 cantos do Brasil, do Iapoca Chuí, do norte ao sul, do leste ao oeste, ó Pai, que a sua palavra seja anunciada, Senhor, seja assistida, Senhor, através desse canal. Palavra do avivamento, ó Pai amado. Que essa palavra do avivamento entre nesses corações e traga um verdadeiro avivamento dentro da tua igreja, dentro do teu povo, no nosso Brasil, ó Pai. Faça isso, ó Pai, para a glória do Senhor, o nosso Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu peço, Senhor, que essa palavra entre nas mentes, nos corações e produza vida em abundância. E que nada venha atrapalhar a exposição da tua palavra, hoje, aqui e agora. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos? Não saia daí. Permaneçam aí. Tá? Fiquem firmes e fortes. Não saia por motivo nenhum. Fica até o final para que você entenda. E hoje eu vou ler o capítulo 5 e o capítulo 6. Mas você pode maratonar desde o Evangelho de João, que eu já li e expus o Evangelho de João inteiro. E não só o Evangelho de João, mas eu já expus desde Gênesis até o livro de Levítico. Entrei no livro de Números, mas parei. Vou continuar, porque há necessidade de ler o Evangelho de João e o livro de Hebreus, explicando exatamente o sentido, o porquê das festas, do porquê do tabernáculo, porquê toda aquela forma que os judeus viviam dentro do seu país, dentro da sua nação, o culto prestado a Deus, a forma de cultuar e invocar o nome do Senhor, o porquê daquela forma, o motivo, tudo apontando para Cristo Jesus. E hoje nós vamos ver aqui, no capítulo 5 de Hebreus, preeminência e caráter conclusivo do sacerdote de Cristo. Agora nós vamos ver, a partir do versículo 1, né? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a Bíblia. É 5:1. Só que eu vou ter que terminar de ler os versículos 14 e 15, porque no último vídeo eu tive que parar rápido a leitura no capítulo 4. Eu tive que parar de ler ontem o capítulo 4 e eu já estava no versículo 14. Então, para eu dizer que li a Bíblia, li o livro de Hebreus inteiro, mas eu tive que parar no versículo 14. Eu vou terminar de ler os versículos 14 e 15 do livro e 16 do livro de Hebreus, e aí a gente vai entrar no capítulo 5 de Hebreus. Então, só para a gente terminar aqui o versículo 4, a partir do 14. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos firmemente àquilo em que cremos. Então temos que nos apegar firmemente e ficar firmado nisso. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós,
mas nunca pecou. Então Jesus nunca pecou. Apesar dele ter, que nem eu já vinha explicando no vídeo de ontem, assista o vídeo de ontem, Jesus teve que assumir a nossa humanidade na forma de que a carne de Cristo tinha a mesma propriedade de sofrer deterioração, de sofrer, de sangrar, de chorar e sair água do olho. Ele teve que tomar a nossa forma humana de corpo, mas não com corrupção, tá? Porque ele era 100% Deus. E a sua deidade como Deus fazia com que a carne de Cristo, apesar de ter a capacidade de deteriorar e sofrer e morrer e sangrar, não havia pecado. Ele era 100% santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Tá? Então Jesus é perfeitamente santo, mas com um corpo que podia sofrer e como sofreu e morreu no nosso lugar. Assim, aproximamo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça. Graça aqui significa favor imerecido, tá? Encontraremos favor imerecido, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça, favor imerecido para nos ajudar quando for preciso. Não é o tempo todo, é quando for preciso. Há uma possibilidade de precisão. Quando? Quando mesmo nós, sendo crentes, fiéis à palavra de Deus, estando na igreja, novos, ressuscitados, com o Espírito ressuscitado dentro de nós, sendo filho de Deus, se por acaso pecarmos, quando diz a primeira carta do Evangelho de João, acho que é a primeira, né? Se pecarmos, temos advogado à direita do Pai, né? Que advoga a nossa causa. Deixa eu só abrir aqui Evangelho de João. Aqui é o Evangelho de João, né? Eu vou abrir para que vocês vejam. 1 João. João 2. Ó, meu filhinho, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo, homem justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados. E não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados de todo mundo. Tá? Que ele está generalizando de todo mundo, tá? Mas ressalva todo aquele que crê. Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu único filho para que todo no singular, que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá? Então é uma fé exclusiva em Jesus Cristo. Quem tem fé em Maria, quem tem fé em imagem, em santos e em entidades de terreiros e de tantos outros lugares aí, espíritas e tudo mais, não conheceu e ainda não está salvo em Cristo Jesus. Tá? E seus pecados não foram perdoados e não tem como Cristo ser advogado, porque Jesus só é advogado daquele que crê na palavra de Jesus, que diz que ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a única vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá no Evangelho de João, né, 14,6. Tá? Só para vocês entenderem, para que não haja confusão. Tá? Eu sou o caminho, ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Então só pode ir ao Pai se for por exclusividade por Jesus.
tá? Não tem nenhum outro meio e nenhuma outra maneira. Não tem nenhuma outra entidade, santo ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra figura, tá? Somente por meio de Cristo. Então, a graça, favor imerecido. Jesus fez esse favor em nosso lugar, tá? Porque ele é o sumo sacerdote e ele tem, por ele ser o sumo sacerdote, ele tem a mesma natureza humana, nossa, e nos representou. Então ele é apto a nos representar como sendo o primeiro que venceu e ressuscitou, e como representante de todos aqueles que creem em Cristo Jesus, nós podemos ter plena confiança, porque se ele em carne, como nós, morreu e ressuscitou, então nós podemos ter a certeza absoluta que ele é o sumo sacerdote para os judeus e para o mundo inteiro, que garante a nossa entrada nos lugares celestiais, na salvação, na Igreja Santa de Deus, através do nosso sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, que oficializou pelo mundo inteiro o sumo sacerdócio, pelo mundo inteiro, o qual os judeus já estavam fora, porque eram desobedientes, rebeldes, estavam debaixo da maldição da lei, e nós, aqueles que não são judeus, já estavam mortos em nossos pecados e delitos, e não havia nenhuma possibilidade de salvação para nós. Paulo fala isso lá em Efésios capítulo 2, vocês podem acompanhar comigo. Vocês estavam, aqui é para o povo de Éfeso, que eram gentios. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, quer dizer, Satanás, o mundo das trevas, que é Satanás. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer, não obedecem à verdade. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia que nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nosso pecado, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça, favor imerecido, o mesmo que está lá em Hebreus, graça, favor imerecido que são salvos. Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com eles nos domínios celestiais, tirando das trevas, da maldade e do caminho para o inferno, colocou-nos no lugar celestial, porque agora estamos em Cristo. Quem está em Cristo está no mundo celestial, portanto, nas esferas. Portanto, nas eras futuras, no milênio, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça, favor imerecido, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, pelo favor imerecido, por meio da fé, crendo, eu acredito. Isso não vem de vocês, não vem de mim, não vem de bondade, não vem de dízimo, não vem de oferta, não vem de caridade, não vem por estar todos os dias na igreja, não vem pelo muito orar, não vem pelo muito jejum, não vem pela muita religiosidade, não vem pelo santo, não vem por Maria, não vem por João, não vem por Cícero, não vem por São Antônio, não vem por São Pedro, não vem por São João, não vem por nada. Isso não vem de vocês, não vem de nenhum homem, não vem de nenhuma figura, nem de animal, nem de réptil, nem nos espíritos nas esferas espirituais, nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem ninguém. Não vem de nada a não ser Cristo. É uma dádiva, é um presente de Deus. Dádiva aqui é presente, dado. Não é uma recompensa, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obras-primas de Deus, agora somos obras-primas, Deus nos fez através do sumo sacerdote, através da sua entrega, através do seu sacrifício, Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, pois somos obras-primas de Deus, criados em Cristo, somos colocados em Cristo na sua morte, e assim quando Cristo ressuscita, nós ressuscitamos junto com ele,
e o nosso espírito é vivificado. Temos agora uma vida espiritual, o qual nunca tivemos, porque éramos filhos da ira de Deus. Estávamos mortos nos nossos pecados, éramos filhos do diabo. Agora nós somos criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Tá vendo? Então Deus planejou boas obras. E como é que eu sei das boas obras de Deus? Aí está o pulo do gato, que as igrejas não seguem, e é esse o propósito desse programa Palavra Viva e desse canal Palavra do Avivamento. As obras de Deus para vivermos só tem uma forma de tomar consciência e entender e saber e ficar sabendo das boas obras de Deus para nós. Não é muito oração, não é muito jejum, não é de estar na igreja todos os dias. É de ler a Bíblia, é de ler a palavra. Quem não lê a palavra de Deus, quem não tem um relacionamento com Cristo através da palavra, não escuta Cristo falar, não escuta Cristo, não conversa com Cristo, não entende Cristo, não sabe da sua obra, não sabe nada de Cristo e não obedece aos seus mandamentos, porque não escuta Cristo. Então, só dá para viver as obras de Deus que fez para nós através da leitura da palavra, que é através da leitura da palavra que vamos tomar conhecimento, vamos conhecer as obras de Deus nesta vida para praticarmos e vivermos. E assim crescer na santidade e no conhecimento e deixar de ser moleque, deixar de ser menino. Tá? É na leitura da palavra. Palavra Viva. Canal Palavra do Avivamento. Por isso esse vídeo já merece o like, o seu joinha e compartilhe com mais pessoas. Tá bom? Então eu vou encerrar aqui o final do capítulo 4, do 14 ao 16. Então podemos, visto, né, que eu expliquei tudo isso, né, então pode entrar com confiança, né? Entrar com confiança aqui, ó, no trono da graça, tá? Pode ter confiança que o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, ele é perfeito e perfeitamente habilitado. Tá? Agora vamos entrar no capítulo 5. Capítulo 5. Vamos ter aí. Todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Ele apresenta ofertas e sacrifício pelos pecados e é capaz de tratar com bondades os ignorantes e os que se desviam, pois está sujeito às mesmas fraquezas. É por isso que precisa oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados, bem como pelos pecados de todo o povo. Então, o sumo sacerdote, que representava o povo de Israel e a nação de Israel, ele tinha, né, que levar ali, né, e apresentar o sacerdócio por ele e por todo o povo. Tá? E vamos ver um texto lá em lá em Levíticos 9:7, que é a explicação do capítulo 3. Então vamos ver aqui. Olha como que era o ministério do sumo sacerdote. O livro de Levítico é a regulamentação da lei para o povo de Deus, através dos levitas, através dos sacerdotes e do sumo sacerdote, que representava o povo diante de Deus. Mediador, o que mediava entre o povo e Deus, porque eu já expliquei no vídeo passado, por causa do pecado do povo. Então você tem que assistir os outros vídeos dessa série. Depois Moisés disse a Arão: aproxime-se do altar, faça a sua oferta pelo pecado, que era pelo pecado dele, e o seu holocausto, e faça expiação por você mesmo e pelo povo. Depois faça a oferta do povo e a expiação por ele, como o Senhor ordenou. Então,
Ele tinha que fazer expiação pelo próprio Arão, tinha que fazer por si mesmo e tinha que fazer pelo povo. Por quê? Porque ele era homem. Porque ele estava representando homens simples, homens mortais. Então ele tinha que fazer isso. E como era tomado essa honra? Ninguém assume essa posição de honra por si só. Ninguém toma a posição de ser sumo sacerdote pela sua própria vontade. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Isso está lá em Êxodo 28:1. Então vamos para Êxodo. Êxodo 28:1 para que você entenda. Traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Já expliquei que Nadab, Abiú morreu, tá? Que levou fogo estranho. Não vou explicar isso aqui de novo, já dei uma explicada nos outros vídeos. Vai lá atrás, ver. Então, eles não tomam honra, eles não tomam essa posição. É Deus quem chama. Então Deus é quem chama, tá? Ninguém assume, né? Ninguém assume essa posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Por isso, Cristo não tomou para si honra de ser sumo sacerdote, tá? Nosso sumo sacerdote. Mas foi Deus quem lhe concedeu essa honra, dizendo: Você é meu filho, e hoje eu te gerei. E isso está lá no Salmo 2:7. Tá? Então vamos ver aqui. Salmo 2:7. O rei proclama o decreto do Senhor. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: Você é meu filho, hoje eu te gerei. Isso aqui é um salmo, Davi apontando para a unção de Cristo Jesus, o chamamento de Cristo Jesus, porque Davi era o broto, Davi era um tipo de Cristo, e o filho dele que haveria de vir no futuro seria o Cristo, que é Jesus, descendente de Davi, e ele está fazendo essa profecia a respeito disso. Tá? O rei proclama o decreto do Senhor. O rei Davi, que Davi era profeta, Davi era rei profeta, e na cidade de Salém, olha que interessante, porque Jerusalém antes era Salém, tá? Que tem a ver com o texto que a gente vai ver mais para frente aqui de Hebreus, que Davi instaurou o reino em Jerusalém. Talvez não nesse momento aqui desse salmo. Eu não sei em que ordem cronológica está o Salmo 2 aqui. Eu não sei se ele já estava em Jerusalém, porque ele vai reinar em Hebrom durante 7 anos e depois ele vai tomar a cidade de Jebus, que é a cidade de Jerusalém, né? Salém, na verdade. Cidade de paz. E vai reinar lá. Então, o rei proclama, o rei Davi está proclamando e profetizando aquilo que Deus vai fazer no filho dele no futuro, que é o Senhor. O Senhor me disse: Você é meu filho, hoje eu te gerei. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro. Davi não quebrou todas as nações com cetro de ferro, então ele não está falando de si mesmo. E as despedaçará como vasos de barro. Tá? E Davi não fez isso com todas as nações de povos. Portanto, reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, governantes da terra. Sirva ao Senhor com temor. Mas vamos parar por aqui.
porque é disso, você é meu filho, hoje eu te gerei. Então ali Davi estava proclamando o decreto do Senhor, tá? Ali no seu povo, na sua nação, que é a nação de Israel. Em outra passagem, ele diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Está lá no Salmo 110. Tá? Vamos ver, Salmo 110, 4. Vamos ver também. Salmo 110, 4. O Senhor jurou e não voltará atrás. O Senhor jurou, tá vendo aqui? O Senhor jurou. Ele está falando que o Senhor jurou e não voltará. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá? Então aqui, né, também, Salmo de Davi, né? (10:4), 110:4. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui está falando sobre o descendente de Davi, que também viria no futuro. Tá falando aqui do Messias, do filho de Davi. Quem é que deu testemunho e confirmou que Jesus é o filho de Davi? Quem? O cego Bartimeu em Jericó, na entrada, ou no meio, ou na saída, dependendo do evangelho sinóptico. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele clamou por Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E para Jesus confirmar que de fato ele era o filho de Davi, e esses salmos aqui estavam falando ao descendente de Davi, que é o próprio Cristo, se direcionava a ele, ele curou o cego. E assim confirmou, né? Porque só Deus pode curar um cego. Então ele curou o cego e assim confirmou. Então é isso que esse texto está querendo dizer. Enquanto Jesus esteve na terra, agora vamos voltar para Hebreus 5:7. Enquanto Jesus esteve na terra, enquanto ele esteve aqui na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrima àquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção, a sua entrega completa. Não se desviou do propósito de Deus, que era a morte de cruz. Embora todavia, porém, fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Aprendeu a obediência. Aprendeu a ser obediente até no seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Tá vendo aqui, ó? Jesus, o sumo sacerdote perfeito, que é Jesus, ele se tornou o sumo sacerdote perfeito porque ele era humano como nós. Então ele sofreu a nossa morte, ele sofreu a nossa dor infinita de Deus derramado sobre ele, e assim ele aperfeiçoou e se tornou-se fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Salvação para todos que lhe obedecem. Tá vendo? É uma condição, uma condicional. Para quem obedece a Jesus. Quem desobedece a Jesus, não há salvação. Tá? Então, há essa necessidade de entender a exclusividade da salvação somente em Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Tá? Que aqui Hebreus está explicando a figura do sumo sacerdote. Que o sumo sacerdote Arão era uma figura, é como uma sombra, né, de uma mão, uma sombra, né? A sombra, né? A sombra. Olha lá, a sombra. Né? A sombra lá, ó. Ele era a sombra. Né? A sombra. A sombra. Jesus é a mão. O sumo sacerdote de Arão e dos levitas era apenas a sombra da realidade que viria, que era Cristo. Tá? É apenas a sombra. E Deus o designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Tá? A gente já viu sobre isso, né? Hebreus 2:10. Tem necessidade de ver. Agora, vamos para o capítulo 11, né? Apelo e advertência. Apelo ao crescimento espiritual. A advertência. Uma advertência para que o homem cresça
e amadureça, que vai começar aqui no versículo 11 e vai adentrar dentro do versículo 6. Só que antes, eu quero trazer uma nota aqui de rodapé, explicando o versículo 5, 6, que eu esqueci de ler, mas agora nós vamos ler, né, o 5, versículo 6. Segundo a ordem de Melquisedeque. Tá? Então vamos entender aqui. A nota explicativa aqui de Hebreus 5:6. O que significa? Nota, né? Veja Gênesis 14:18. Eu vou abrir a Bíblia aqui do lado e vou ler. E não vou abrir aqui para vocês verem não, porque senão eu vou ter que ficar mudando toda hora. Tá? 6:18. Tem outra Bíblia aqui do lado e eu vou usar ela. Tá? Gênesis 14:18 na realidade, né? Diz assim, ó, Gênesis 14:18. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou os seus inimigos por você. Então, Melquisedeque é uma figura, né, que está aparecendo aqui, né? Gênesis 14:18. Tá mandando ler a nota, né? Então vou ter que usar a Bíblia de estudo aqui para mim poder ver a nota do livro, a nota, o que fala a nota aqui do sumo sacerdote, 14:18. Gênesis 14, versículo 18. 14:18. Olha o que diz aqui sobre Melquisedeque. Essa é a primeira menção de Jerusalém na Bíblia. Sua existência nessa época está evidenciada pelas taubinhas de Tel El Amaná, descobertas em Tel El Amaná, no Egito. Estas taubinhas são cartas trocadas entre os reis do Egito do século 15 a.C. e vários governantes da Palestina ou de Canaã e de outros lugares. Elas lançam muita luz sobre as condições na terra de Canaã naquela época primitiva e corroboram o quadro geral de Canaã apresentado em Gênesis. A arqueologia tem demonstrado que numerosas cidades mencionadas em Gênesis tiveram sua existência tão remota quanto a época de Abraão. Muitas cidades mencionadas em livros posteriores da Bíblia, mas não em Gênesis, só foram fundadas em períodos bem posteriores, como provam as escavações. Sacerdote do Deus Altíssimo, né? Ou El Elyon. El Elyon significa simplesmente o mais alto. Em El Elyon é Deus, o Altíssimo. A primeira revelação deste nome, verso 18, indica seu significado distintivo. Quando Abraão retorna de uma vitória sobre os reis confederados, Gênesis 14, de 1 a 17, saiu-lhe ao encontro Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon, que abençoou Abraão em nome de El Elyon, Criador dos céus e da terra. Essa revelação produziu uma notável impressão sobre o patriarca. Ele não só imediatamente deu a Melquisedeque o dízimo de tudo,
dos despojos da batalha. Mas quando o rei de Sodoma ofereceu esses despojos a Abraão, sua resposta foi: levantei a minha mão ao Senhor, Yahvé, né? O tetragrama do nome de Deus, o Deus Altíssimo, El Elyon, o Criador dos céus e da terra, jurando que não tomaria coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato. O rei gentil Melquisedeque conhece o Senhor pelo nome do Deus Altíssimo, El Elyon. Um gentil é sacerdote de El Elyon. Sua característica distintiva como Deus Altíssimo é ser o Criador dos céus e da terra. Aproximadamente a seu conhecimento gentil do nome Altíssimo, para designar Deus, está escrito que eu preciso trocar o óculos, gente. Preciso fazer um exame de vista urgente. Apropriadamente a esse conhecimento gentil do nome Altíssimo, para designar Deus, está escrito que o Altíssimo distribuía as heranças às nações, os gentios, quando separava os filhos dos homens. Deuteronômio 32:8. Como o Criador dos céus e da terra, foi prerrogativa do Altíssimo distribuir a terra entre as nações, de acordo com o princípio pelo qual optou. Esse princípio está enunciado em Deuteronômio 32:8, com o mesmo sentido. O nome foi usado em Daniel, o livro da profecia dos gentios, Deuteronômio 3:26, Daniel 3:26. Então aqui para a gente saber um pouquinho, né, o que é o Melquisedeque, quem era Melquisedeque, o tipo de Cristo. Gênesis 14, nota, Melquisedeque foi um tipo adequado de Cristo como sumo sacerdote. Por quê? Primeiro, era um homem. Hebreus 7:4. A gente vai ver ainda. 1 Timóteo 2:5. 2. Era um rei sacerdote. Comparar Gênesis 4:18 com Zacarias 6:12 e 13. 3. Seu nome significa meu rei é justo. Melquisedeque significa meu rei é justo. Comparar Isaías 11:5. E era rei de Salém, ou é rei de paz. Comparar Isaías 11:5. Não, Isaías 11, versos 6 e 9. 4. Dele não há registro, princípio de dias. Hebreus 7:3. Comparar João 1:1. Jesus Cristo é desde o princípio, ele não tem começo, nem fim, nem meio. Né? Jesus era Deus, Jesus estava com Deus. Né? Desde a eternidade, então ele não tem princípio. Como também ninguém sabia, Abraão não sabia, né, da onde vinha Melquisedeque, como ele começou a ser rei e sacerdote, não sabia seu começo, nem seu meio, nem seu fim. Né? Ficou no esquecimento, ninguém soube mais nada. Quando Davi entra em Jerusalém, parece não haver mais esse tipo de sacerdócio lá, desse tipo de culto. Aí esse Deus foi perdido e foi trocado, né, por idolatria. Princípio de dias. Jesus não tem começo de dias. João 1:1. No começo, né? João 1:1. No princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nem fim de vida. Hebreus 7:3. A gente vai ver. Comparar Romanos 6:9 e Hebreus 7:23, 25. 5. Tampouco foi ele. Deixa eu trazer tudo para junto aqui. 5. Tampouco foi ele feito sumo sacerdote por designação humana. Salmo 110:4, que a gente já viu.
Então, Melquisedeque não foi designado parece que não tem designação humana. O contraste entre o sumo sacerdote de Melquisedeque e o de Arão é apenas quanto à pessoa, a ordem, né? Quem ordenou? Arão tem alguém que ordenou, né? Que foi através de Moisés. Moisés era o mediador entre o homem e Deus falou com Moisés, e Moisés chamou e deu ordem, deu poder a Arão. Deus chamou e ordenou. Ou designação é apenas quanto à pessoa, a ordem, ou designação. E adoração. E a duração, né? O quanto tempo dura, né? Dura até ele morrer, aí tem que chamar outro sumo sacerdote. Em sua obra, Cristo segue o modelo. Deixa eu puxar tudo para junto aqui. Em sua obra, Cristo segue o modelo arônico. Arão foi a sombra. Cristo deu substância a ela. Hebreus 8, de 1 a 6 e 9, de 1 a 28. Então, em suma, Cristo segue um padrão de ordenação e de chamamento para o povo de Israel arônico, mas também é parecido com o sumo sacerdote, como Melquisedeque, porque Jesus não foi designado segundo a ordem de Arão, porque ele não é da descendência de Arão, ele é da descendência de Judá, um dos filhos, o terceiro filho de Israel, que é Jacó. Então, Cristo não tem um sumo sacerdote identificado que vem de uma descendência de Arão, mas ele é chamado igual quando Arão é chamado, ele é chamado por Deus, né? E também é identificado na eternidade, que é um sumo sacerdote eterno, identificado na pessoa de Melquisedeque, que não tem registro, nem começo, nem meio, nem fim. Então, nessa condição, ele é segundo a ordem de Melquisedeque, é para sempre. E depois a gente vai ver aqui, quando a gente adentrar no 6, versículo 4, a gente vai ver a nota aqui do capítulo 6. Tá? Então vamos continuar na nossa leitura e depois eu vejo a nota no capítulo 6. Muito bem. Vou continuar aqui. Agora nós vamos continuar nossa leitura. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que houve. Então, a partir do verso 11 aqui, apelo e advertência até o 5:12. Tá? Então, um apelo, uma advertência, que as pessoas possam estar se comprometendo e não se desviar, porque a carta de Hebreu é isso, é um chamamento à atenção e a explicação para que as pessoas não voltem mais a se submeter à lei e estar debaixo dos rituais do Velho Testamento, da lei que já passou. A esta altura, verso 12, a esta altura já deveriam ensinar outras pessoas. A essa altura da igreja já era para estar ensinando outras pessoas. E, no entanto, preciso que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Quer dizer, as coisas simples da palavra ainda tinha que estar sendo ensinada a eles. Ainda preciso de leite e não pode ingerir alimento sólido. Final do 12. Quem se alimenta, verso 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. Ainda não aprendeu o caminho da justiça. Por quê? Porque ainda tem que ficar pregando a salvação em Cristo Jesus. Tem que ficar colocando os fundamentos da fé ainda para que as pessoas, para que eles ficar aqui. Imaginem a seguinte condição dentro da igreja, e eu já estive em algumas igrejas assim, e já passei por isso, e é muito difícil porque as pessoas não crescem. E por que elas não crescem? Porque elas não se alimentam da comida sólida verdadeira, que é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse.
ficam apenas estancados e recebendo alimento de pregadores e de mestres, só apenas sobre os ensinamentos a respeito da salvação em Cristo Jesus. Elas não buscam o amadurecimento na leitura de Gênesis e Apocalipse para crescer e o aperfeiçoamento na justiça na palavra. Ter o domínio completo de tudo aquilo que Deus revela através de sua palavra. Pela exposição bíblica de Gênesis e Apocalipse. Não. Eles ficam como criança. São pessoas que estão dentro da igreja que aqueles que são pregadores sinceros vê neles como se não fossem pessoas de fato convertidas de verdade, ou pessoas que se recusam a crescer no entendimento da graça da palavra de Deus. Estão sempre recusando crescerem no conhecimento de Deus. Se recusam. Querem sempre viver no alimento, no leite, e não querem crescer. Então, Paulo, o livro de Hebreus, vai começar a tratar dessas pessoas, dentro desses irmãos de Hebreus, que são pessoas que não amadurecem, que não crescem e não querem progredir na fé. E aqui ele vai colocar como uma sugestão que talvez essas pessoas, que já de tanto ficar ouvindo o evangelho, ficar ouvindo a respeito da doutrina da salvação, por isso que as igrejas têm que ter igrejas que não têm doutrina e não têm ensinamento doutrinário, não é igreja, tá? É um clube, tá bom? Pessoas se reúnem para se confraternizarem só entre si, tá? Para não ficar em casa, né, para ter sempre alguém para estar falando, para estar conversando, vai para a igreja como clube. Mas não querem crescer, não querem alimento sólido. Eles rejeitam o verdadeiro alimento na exposição da palavra de Deus, do conhecimento, do relacionamento pessoal com Cristo de Gênesis e Apocalipse. Então aqui ele vai adentrar dentro da vida dessas pessoas. E aí a gente tem que fazer uma separação e um entendimento correto para não confundir doutrina da salvação eterna, salvação que é dada de uma vez por toda, tá? Uma vez salvo, sempre salvo. Doutrina da predestinação, né? Da salvação eterna. Que crente verdadeiro não perde salvação. Não podemos confundir. Isso aqui que o escritor de Hebreus está tratando com esses irmãos de Hebreu, dessa localidade, desse local, tá? O problema que essa igreja está enfrentando, tá? Os irmãos e os mestres e os pregadores dessa igreja estão tendo esse problema. Essa carta é enviada para tratar de todos esses problemas, que eles não estavam entendendo o sentido da figura, da sombra do Velho Testamento e a realidade que é Cristo Jesus. Eles não estavam querendo crescer, amadurecer e avançar no entendimento de Jesus. Eles queriam apenas ficar falando sobre a doutrina da salvação. Só isso que eles queriam, eles não queriam mais nada. E é isso que o escritor de Hebreus vai começar a tratar agora, que não tem nada a ver com perca de salvação, tá? O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e errado. Aqueles que já cresceram, amadureceram e já têm suas vidas a tal ponto, né, numa constante devoção na palavra de Deus e no aprendizado, que eles cresceram e amadureceram e agora já têm pleno conhecimento da graça e da verdade completo de Cristo Jesus através da palavra de Deus e são capazes de discernir aquilo que é errado na igreja e aquilo que é certo. E eles não estão tendo discernimento, muitos, de que as práticas judaicas não é mais necessário fazer. Que todas aquelas figuras judaicas do culto judaico já se cumpriram em Cristo Jesus. Tá? E já sabe, aquele que realmente tem um alimento sólido. Aí ele fala, portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de cruz. Os ensinamentos básicos a respeito de cruz, por que ele veio, qual a necessidade, o que ele fez na cruz, qual o propósito, né? Que é o quê? A levar as pessoas a confessar Cristo Jesus, explicando quem é Jesus e por que ele veio, qual a razão, motivo e circunstância, né?
o crente que vai amadurecendo, ele tem que passar disso e seguir, alcançando a maturidade em nosso entendimento, tá vendo? O entendimento, amadurecimento no conhecimento, tá? Oséias 6,4, meu povo se perdeu porque lhe faltou o conhecimento. Então quem não tem conhecimento e amadurecimento se perde. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas e a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Se Deus permitir, se Deus, agora ele está colocando de uma condição, ele está pedindo a Deus, ele está falando, se Deus permitir, é o desejo dele, ele quer que Deus permita, ele clama a Deus e pede a Deus, se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento, tá vendo? Agora ele pede para que, se Deus permitir, se for da vontade de Deus, ele coloca tudo debaixo da permissividade, da vontade de Deus, para que Deus permita que eles cresçam e que ele avance com eles no amadurecimento. Pois é impossível, aí falar, todavia, porém, é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo. Então, pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois de se desviar e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitarem o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção de Deus, dos frutos, né? Mas se a terra produz espinho e ervas daninhas, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e por fim queimada. Amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade, né, o que ele realmente pensa, na realidade não cremos que se aplique a vocês. Quer dizer, não se aplica a esses crentes dessas igrejas. Talvez a eles não se aplique. Por quê? Porque provavelmente ele não está lá vendo o que está acontecendo. Então ele tem a esperança de que o que ele acabou de dizer não se aplique a crentes verdadeiros. Porque ele não quer acreditar que eles estão em falta nesse conhecimento. Ele fala assim, amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade não cremos que se aplique a vocês. Temos certeza de que estão destinados às coisas melhores que pertencem à salvação. Pois Deus não é injusto. Não se esquecerá de como trabalharam arduamente para ele e lhe mostraram seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza de sua esperança. Esperança aqui é a plena certeza da ressurreição deles. Porque lembrando que toda a esperança de todos daquela igreja, a esperança é a ressurreição. Todos serão ressuscitados. Ressuscitados para a salvação eterna. Assim não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa de sua fé e perseverança, perseverando em acreditar sempre na esperança, herdarão as promessas. Então aqui temos que entender, e eu vou trazer aqui o discernimento mais correto disso aqui, para a gente poder entender isso aqui. Nota Hebreus 4, né? O Hebreus 4 aí, que está falando Hebreus 6,4.
né? Que está dizendo o seguinte: é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo. É impossível, né, que eles retornem. Então vamos ver a nota aqui da minha Bíblia de estudo, Scofield. A advertência nos versículos 6 e 8 tem sido interpretada de várias maneiras. Então, de várias maneiras tem sido interpretada dessa forma aqui. E uma das interpretações, e um dos entendimentos é que usa esse texto para dizer que o crente perde salvação. As interpretações mais importantes são: primeira interpretação, advertência. Primeira interpretação. A advertência é dirigida a alguns judeus que professavam ser crentes em Cristo Jesus, mas não haviam chegado à verdadeira fé nele, apesar de terem avançado até as portas da salvação. Essa é a primeira interpretação. Segunda interpretação. A exortação apresenta um caso hipotético se alguém pudesse cair da graça. Verso 6, né? Seria impossível a renovação para o arrependimento, pois em tal caso seria necessário que Cristo fosse crucificado uma segunda vez. Obviamente, isso não acontecerá, segundo Hebreus 10, 12 e 14. De maneira que é impossível cair da graça, desertar ou apostatar da salvação em Cristo. Terceira interpretação. A advertência é dirigida a crentes que caíram em pecado, a ponto de crucificarem novamente o Filho de Deus para si mesmo, verso 6, e portanto são desaprovados e perderão sua recompensa. Veja 1 Coríntios 9, 27 e nota. Quarta interpretação. A advertência é dirigida aos que são crentes no Senhor Jesus Cristo e, por causa da incredulidade ou do pecado, estão em perigo de cair e perder a salvação. A frase "se fizeram participantes no Espírito Santo", verso 4, pode ser parafraseada assim: estavam de livre e espontânea vontade sendo conduzidos ao Espírito Santo. A advertência é feita aos que recebem a instrução e foram até movidos pelo Espírito Santo, mas nunca se entregaram a Cristo. Toda a passagem está fundamentada na palavra melhores, no verso 9. Se tudo o que está escrito no verso de 1 a 5 equivalesse à salvação, não poderia haver nada melhor. As experiências esboçadas podem preceder e até mesmo acompanhar a salvação, mas nem sempre resulta em salvação. As Escrituras afirmam várias vezes a segurança eterna do crente. Assim, a interpretação dessa passagem não deve ser que os crentes em Cristo podem perder a salvação. Veja em João 3,15 e 16,36 em Romanos, toda a doutrina da salvação, que nós já vimos já em outros textos, em outro estudo anterior. Para sempre. 7,3. Não, aqui já é o estudo sobre Melquisedeque, né? Então, a gente tem que entender que esse texto aqui, ele não está tratando de perca de salvação eterna daqueles que já foram salvos. Ele está apenas tratando de condições de pessoas que estavam nessa igreja lá, que eram os irmãos hebreus, que por ser carta aos hebreus, são destinados a irmãos hebreus, que estavam tendo dificuldade para o entendimento da palavra de Deus. Então esse texto aqui não está dizendo. Eu só vou fazer uma outra observação em cima desse texto. E texto, quando ele diz assim, uma vez que a pessoa foi iluminada, uma vez que a pessoa ela foi ensinada e ela provou e ela confessou a Cristo como seu único Salvador. E Peraí, pessoal, a imagem caiu, mas já voltou. Assim, entenda assim, uma vez que a pessoa, porque em cima está dizendo, né?
que Paulo quer Paulo não, que o escritor de Hebreus diz que pede a Deus para prosseguir no entendimento. Então ele está fazendo a sugestão de que ele pode estar tratando com pessoas que são pessoas convertidas, mas que não amadurecem, não têm um crescimento, não crescem, não querem crescer. E por não querer crescer, por não querer avançar no crescimento, no amadurecimento dentro da igreja, elas vão sofrer tentações e elas podem, por causa das suas tentações, que está lá em Tiago, que o crente é tentado, elas podem cair em pecado. E ao caírem no pecado, elas não retornam para a igreja. Elas não se arrependem dos seus pecados e não buscam o caminho da reconciliação. Tá? Essas pessoas, elas caem no pecado e não querem, apesar delas terem confessado a Cristo, apesar de terem visto milagres na vida dela, apesar de elas terem sido libertas, elas, por não terem crescido e amadurecido no entendimento do discernimento entre o certo e o errado, porque se recusam a ler e a se expor à palavra de Deus para ter o pleno conhecimento da verdade e crescer em amadurecimento no pleno conhecimento de toda a verdade de Deus, para a gente andar nas obras de Deus, que é o texto de Efésios que eu li para vocês, as obras de Deus, elas ficam paradas apenas no conhecimento raso, que é o ensinamento a respeito da doutrina da salvação. Elas pararam por aí e não querem progredir. E não há um amadurecimento. Então, elas não são aperfeiçoadas. É o quê? A limpeza não é feita pela palavra. Né? Efésios 5 lá, Jesus lavou a igreja pela palavra. Então, ela não é lavada pela palavra. Também, Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e vós sois o ramo. Todo o ramo estando em mim, que dá fruto, o Pai poda, limpa e cuida para que dê mais. Todo ramo que estando em mim e que não dá fruto, é cortado e jogado fora. E ali, depois de ser jogado fora, é posto à prova, é passado pelo fogo. Tá? E passado pelo fogo, vai ser purificado. E não vai ter obra nenhuma. Então, esses crentes podem ter caído, quer dizer, caído da sua posição, o qual eles estavam na graça. Estava o quê? Dentro da comunidade da igreja. Eles caíram, eles saíram da igreja, têm a sua salvação, mas estão fora da igreja porque não querem, rejeitam. E não querem, tá? Continuar nesse amadurecimento. Eles não querem progredir. As nossas igrejas hoje estão mortas e caídas nisso. Elas não querem progredir no conhecimento. Quando alguém chega trazendo para elas que elas têm que ler, a igreja tem que começar um programa de leitura da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, aqui para que os crentes amadureçam e cresçam, não. Eles querem ficar ainda no começo, só na doutrina da salvação. E muitos fazem isso de propósito e mantêm a igreja dentro do medo da doutrina da salvação, porque lá tem a doutrina do inferno. Então eles usam a doutrina da salvação, que é o leite, e a doutrina da perca da salvação, que é o arminianismo, usam essas duas doutrinas para colocar medo no homem e deixar ele só no leite e para poder ganhar dinheiro e arrancar dinheiro. Até uma hora que ele cai disso, porque ele vê que isso não existe. Quando ele cai disso, quando ele vê que tudo isso é mentira e falso, há duas reações. Aqueles que vão voltar, vão procurar a igreja verdadeira, que pregue, que ensina a palavra de Deus e tem uma exposição bíblica de doutrinas verdadeiras, e vai levar ela num amadurecimento, num aperfeiçoamento. E aqueles que não querem mais saber, que foi no caso de um parente meu, que é meu avô, que por causa de dízimo e oferta dentro da igreja, né, lá no passado, ele saiu fora e não quis mais saber de igreja. Por causa do quê? Por causa que não cresceu. Por causa de viver dentro de igrejas que apenas ficam ensinando só aspecto
ensinamento, doutrina da salvação. E não leva o crente a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a amadurecer para o quê? Para que as obras de Deus entrem na sua vida e ele cresça e amadureça. Então esse crente, apesar dele ser crente, apesar dele ter recebido o Espírito Santo, ele sai fora, ele cai fora. Ele não quer mais crescer na graça. Ele é como graça significa favor imerecido. E favor imerecido é um presente que é dado. O favor imerecido é um presente. Então, esse presente é dado. Então, apesar dele ter o presente, ele não quer mais saber do presente. É dele o presente, a salvação. Mas ele deixa o presente num canto, não quer mais saber, acha que o presente é feio. Aí ele coloca um monte de desculpa por causa do pastor, não procura outro pastor, não procura outra igreja, não procura outros irmãos, não procura na palavra de Deus. Ele deixa o presente lá, é dele. Ninguém pode tomar e tirar dele, porque é um presente dado por Deus. Mas ele não, ele parou por ali. Ele não quer usar esse dom dado de Deus, ele não quer usar a ferramenta que Deus deu, que é a salvação, para avançar e progredir em algum ministério da igreja, que todo crente tem um dom para dado por Deus de presente para poder exercer algum tipo de algum trabalho dentro da igreja. Então ele larga o presente e não quer mais saber. Então ele se torna displicente e não quer mais saber da igreja, não quer mais saber de nada e ele ali fica infrutífero. Isso não significa que ele vai perder a sua salvação, porque ele vai ser salvo, porque Paulo fala disso lá no livro de Coríntios, né? Que é um texto aí que está 1 Coríntios 9, 27. Vamos ver aqui. 1 Coríntios 9, 27. Primeira carta de Coríntios 9, 27. 1 Coríntios 9, 27. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Então Paulo está falando sobre isso para que ele não seja desqualificado. Também tem outro texto em Coríntios. Preciso achar aqui esse texto. Deixa eu ver aqui se eu acho. Vou ver se eu acho o texto aqui de Coríntios. No texto de João, deixa eu ver aqui. João 15. Eu sou a videira verdadeira, né? A gente pode ver em João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele é cortado. Todo ramo que não dá fruto, ele poda. Que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não podem produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira verdadeira. Então aqui, o Pai limpa e poda o ramo. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim não poder fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora. Tá vendo? Quem não permanece nele, ó, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são juntados no monte para serem queimados. Tá, tem um capítulo de Coríntios. Deixa eu achar aqui rapidinho. Onde diz na Bíblia que quem peca passará pelo fogo. Vamos ver se aparece aqui.
Primeiro Coríntios. Primeiro Coríntios 3, 11 ao 15. Pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais, que são as obras: ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá a recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Mas será salvo como alguém que é tirado de dentro do fogo. Tá vendo? Não perde a salvação. As más obras, o mau testemunho e tudo o que ele faz passará pelo fogo. E se nada sobrar, ele será resgatado como alguém que sai de dentro do fogo. Vocês não entendem que são templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês, tá vendo? Ele que tem o dom de Deus, que é o Espírito Santo, o presente, e é desprezado, não pratica obra nenhuma. É disso que Hebreus está tratando. Deus destruirá quem destruiu o templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Que ninguém se engane. Se algum de vocês pensam que é sábio, conforme os padrões dessa era, deve tornar-se louco a fim de ser verdadeiramente sábio. Então, mas será salvo como alguém que é resgatado do fogo. Então, aqui Paulo está falando das obras no dia do juízo. Que aqui está falando, aqui Paulo está usando o bema, né? Que o bema era os gregos, as águas, nas portas, né, ágoras, ou onde ficavam as ágoras, né, no bema lá, não tem como eu falar disso para você agora, porque o vídeo já está grande. Então, o bema ela colocado, né, então um juiz, um magistrado sentar no lugar bem alto e lá as pessoas eram levadas para tratar e para julgar os seus problemas, tá? Então, Paulo está tomando a figura do bema, né, que a pessoa é julgada, mas todavia será salva pelo fogo, as obras delas serão julgadas e se for queimadas, né, se não tiver obra nenhuma boa, né, será salvo do meio do fogo. Ele vai ser salvo, mas não vai ter recompensa nenhuma, tá? Então o capítulo, esse versículos aqui e esse assunto aqui se trata dessa forma e dessa maneira, tá? Que não está falando de perca de salvação do crente. Só está falando daquele que, uma vez que receberam a doutrina da salvação e creram e confessaram, eles retornam ao mundo, eles não querem, eles rejeitam, eles não querem continuar nesse crescimento, que é o que Paulo está dizendo que não acha, que Paulo diz, eu não acho que tem alguém assim, mas se tivesse, né, ele espera que ninguém tenha, que lá não houvesse essas pessoas. Tá? Porque ele fala, porque tais pessoas que agem dessa forma, tá? Rejeitando, voltando atrás, ele não tem mais como pregar de novo Cristo, nem não há mais por serem crentes que só vive no leite, que só vive constantemente, só na doutrina da salvação, e não avança para a comida, para o sólido, de tanto ele ficar nesse estilo de vida, que é o princípio da salvação, quando ele abandona, se você for lá pregar o evangelho, levar o mesmo argumento pelo qual ele já passou, isso não vai adiantar de nada para ele, porque ele já rejeitou Cristo. Ele voltou a colocar Cristo na cruz de novo, porque ele quer voltar atrás. É ele que está crucificando o Filho de Deus de novo para ele. É ele. Aqui, a colocação e o verbo e a narrativa aqui do livro de Hebreus é esse entendimento.
é para ele. Ele está colocando de novo Cristo porque ele quer retornar. Mas não tem como ele retornar. Porque uma vez que esse crente foi salvo, ele é salvo para sempre. Mas ele está a rejeitar o dom de Deus. Ele está apagando o Espírito Santo na vida dele. E ele quer voltar atrás até dos princípios que ele teve. Porque ele não quer crescer. Então, quando ele cai de uma vez, ele não quer mais crescer. Ele está como que colocando Cristo de novo na cruz. Por quê? Porque ele quer voltar de novo ao caminho. Mas não tem como ele voltar. Tá? Porque não tem como perder a salvação. Uma vez dada, para sempre foi dada. Então, não tem como reverter a condição mental deles. Por quê? Porque eles já conhecem a doutrina da salvação eterna, já estão cientes. Se você ficar pregando a doutrina da salvação para ele, não vai ter efeito nenhum, porque ele já passou por esse processo. Entendeu? E se você for levar alimento sólido, ele não quer, ele rejeita, ele não aceita. Então esse é o estado dele até quando Cristo vier arrebatar sua igreja e ele vai junto, só que lá vai ter a bodas do Cordeiro, aonde o Senhor julgará todos nós segundo aquilo que nós fizemos no corpo, que é o texto de Coríntios. Aquilo que edificamos no corpo de Cristo. Se é ferro, se é ouro, prata, bronze, madeira e feno. É da ordem do melhor para o pior na vida do cristão, do crente verdadeiro. Então esse cristão que rejeitou o dom de Deus e não quer crescer, que as igrejas estão fazendo hoje, vai ser totalmente queimado e não vai haver recompensa nenhuma. Não vai haver galardão nenhum na vida deles. Vai ser salvo? Vai. Como todavia pelo fogo, pelo julgamento, pela palavra de Cristo. Vão ser julgados, né? No tribunal de Cristo. A igreja será, né, apresentada como noiva. E o noivo vai ver as vestimentas da sua noiva e vai tirar e limpar tudo aquilo que ele não gosta. Tudo aquilo que é feio. Que ele não quer levar ao casamento. Os escândalos, aqueles que se desviaram, aquele que não dá fruto, aquele que não cresce, aquele que não amadurece. Cristo vai tirar eles e não vai. E vai deixar ele salvo lá na sua casinha, no céu, tranquilo lá. Vai viver para sempre. Mas não vai ter honra nenhuma. Né? Vai ser um crente lá, né? Naquele local, mas não vai ser colocado segundo as promessas que Cristo disse que aqueles que trabalhar e fizer um bom trabalho será colocado lugar em honra. Então vai haver recompensas de pessoas que vão ser honradas por ter trabalhado aqui, por ser o pastor verdadeiro, um pastor fiel, um pastor que buscou, né, e fez a igreja crescer e amadurecer e não ficou no leite. Então essas pessoas lá no céu, no dia da consumação do casamento diante do pai da noiva, esses não vão ser honrados. Vão ficar no casamento lá fora. Vai colocar um telão e vai assistir o casamento da esposa, da noiva, que é a igreja, com Cristo diante do Pai. A consumação do casamento. A noiva, a igreja de Cristo. Né? Mas aqueles que são os melhores, aqueles que mais trabalhou, né? Os amigos chegados, né? Ali os amigos chegados que mais trabalhou e mais fez, vai estar lá na frente. Vão ser os primeiros colocados como coluna de Deus na casa de Deus. Você está entendendo? Então é isso que o texto aqui está. É essa a ideia que está trabalhando. Aí vamos continuar na leitura para a gente acabar o vídeo. As promessas de Deus dão esperança. Considerem a promessa de Deus, né? O verso 13 agora, né? O sumo sacerdote dentro do véu garante a entrada do crente. Então, tá vendo? Agora aqui, a partir do verso 3, ele vai tratar de outra, que o sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, que recebeu o sacerdote igual, foi chamado como Arão foi chamado, mas tem um sacerdócio para sempre igual ao sacerdote de Melquisedeque, que a gente já entendeu. Considere a promessa de Deus a Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo e disse: certamente te abençoarei e multiplicarei grandemente os seus descendentes. Deus jurou por si próprio. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido.
Quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior que ele, que ela. E sem dúvida, o juramento implica uma obrigação. Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. Quer dizer, Deus jurou por ele mesmo, por chamar Cristo e colocar ele como sumo sacerdote, jurando, né? Porque ele chamou por um sacerdote eterno através do salmo lá de Davi. A promessa e o juramento não pode ser mudado, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Então podemos ter certeza da nossa salvação e ter segurança da nossa salvação, porque ele não volta atrás no que ele diz. Não tem como voltar atrás. Essa esperança, que é a ressurreição e a vida eterna, é uma âncora firme, né? A esperança, esperando, né? Tendo sempre, né? Aguardando a esperança. A esperança é esperando, né? Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Por quê? Porque Cristo já ressuscitou. Nós também seremos ressuscitados. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, lá no templo, para o santuário interior, o qual o povo gentil já não tinha essa esperança, né, de salvação, e o povo de Deus já estava morto de seus pecados e delitos e já não servia para mais nada o sacrifício e o holocausto para eles. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quer dizer, segundo o mesmo chamado que Melquisedeque tinha, que ninguém sabia de onde veio, como se manteve e quando acabou, assim também Cristo tem um chamado eterno de Deus, que foi chamado por Deus e permanece para sempre, como o sumo sacerdote de Melquisedeque, rei de Salém, tá? Então, assim nós podemos ter a certeza e a garantia que Jesus é esse sumo sacerdote perfeito na casa de Deus. E onde é a casa de Deus? Igreja de Jesus Cristo, dentro de cada um de nós, que é um tijolinho, a pedra que vai construindo a casa de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo, tá bom? Então aqui eu vou encerrar esse capítulo. Esse capítulo agora se encerra por aqui, tá? E a gente vai, nos próximos vídeos a gente vai partir para o capítulo 7 e o capítulo 8 para a gente avançar um pouco mais. Então, muito obrigado por você que ficou até agora. Deus te abençoe. Eu sei que demorou um pouco, 1h e 44 minutos, é bem grande. Mas muito obrigado por você que ficou. Deus te abençoe. Vamos encerrar numa oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por ter ficado até aqui até agora. Coloque no corações das pessoas que têm desejo profundo de te conhecer através da sua palavra. Abençoe todo aquele que ficou aqui até agora no final desse vídeo. Deus abençoe a vida de cada um, aonde estiver, no leito do hospital, na favela, nos becos, nas vielas, por todo esse país, ó Deus. Derrame da tua palavra, derrame do teu amor nesses corações. Que eles sejam abençoados cada vez mais, ó Pai. E que entendam a necessidade de permanecer firme e crescer no evangelho dessa graça. Crescer no conhecimento de Ti, na leitura da palavra, para que eles possam ver tudo aquilo que Deus preparou de obras para nós vivermos e praticarmos e fazermos aqui nessa terra, dentro da igreja de Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a vida de cada um que ficou até agora assistindo. Em nome de Jesus, amém e amém. E até o próximo vídeo, se Deus quiser e assim Ele quer.